Atenção, o que significa entender o Sermão do Monte nos dias de hoje é um chamado urgente à reflexão. As lições que ecoam nas páginas sagradas não são meras palavras, mas um aviso poderoso sobre as consequências espirituais de ignorá-las. Viver sem compreender tais ensinamentos é abrir as portas para a crise, para a perda do amor genuíno e a separação do propósito divino. Um coração duro, que resiste ao arrependimento, caminha para o julgamento. Há uma vigilância necessária, pois cada um de nós enfrenta escolhas e cada escolha traz consequências. A mensagem é clara, há uma urgência em ouvir e agir sobre esse convite à transformação. A vida espiritual não tolera descaso. Ignorar essa verdade é arriscar a alma. Portanto, é hora de despertar, de olhar para dentro e compreender a profundidade do que está em jogo. A salvação e a paz interior dependem dessa compreensão. O Sermão do Monte se levanta como um farol de luz em meio à escuridão do coração humano. A mensagem central é amor e perdão, uma antítese poderosa ao coração duro. Precisamos entender que a dureza de coração gera separação. E a separação do amor divino traz consequências devastadoras. A verdadeira mudança começa quando olhamos para dentro e reconhecemos nossas falhas. O arrependimento é o primeiro passo para a cura. Sem ele, corremos o risco de nos tornarmos insensíveis. A mensagem de Jesus é um convite à vigilância. Ele nos alerta sobre a crise espiritual que se aproxima. Ao ignorar esse chamado, pavimentamos nosso próprio caminho para a perda eterna. Portanto, acolha o amor, entregue-se ao perdão. E não deixe que sua alma permaneça em trevas, pois a hora de agir é agora. A hipocrisia é uma das armadilhas mais traiçoeiras que podemos enfrentar. A aparência enganadora pode nos cegar para a verdade espiritual. Agimos como se estivéssemos bem, mas em nosso interior há um vazio profundo. Essa separação do verdadeiro entendimento espiritual não é apenas perigosa. É fatal. Muitos se sentem confortáveis em suas práticas externas, mas ignoram a fragilidade do coração. O orgulho se disfarça de justificação, mas gera consequências severas. O espírito adoece em meio a máscaras. Essa crise interna pode levar à ruína espiritual. O alerta precisa ser dado, as consequências da hipocrisia não são leves. O juízo é inevitável. Vigie suas intenções e não deixe o coração endurecer. O arrependimento é uma escolha urgente que não pode ser ignorada. A verdadeira riqueza não se encontra em posses materiais, mas sim na humildade. A bem-aventurança dos humildes nos ensina o valor da pequenez diante de um mundo que clama por grandeza. Em tempos de crise, quando a alma clama por alívio, o arrependimento pode abrir portas para a verdadeira compreensão. Aqueles que se curvam, que reconhecem suas falhas, encontram um alicerce sólido. Não é a crise que define o homem, mas como ele reage a ela. A separação do ego gera uma conexão profunda com o divino. Cada lágrima de arrependimento é uma gota de sabedoria. Corações duros permanecem em dúvidas e distrações. A vigilância nos convida a refletir e a agir. Cuidado, pois há consequências para aqueles que ignoram os alertas. O julgamento não tarda para quem permanece no erro. Aproveite esta oportunidade de transformação antes que seja tarde demais. Estar alerta é um chamado urgente em um mundo repleto de distrações. A vida moderna nos afoga em um mar de informações e entretenimentos. No entanto, essa distração pode custar nossa conexão com o divino. A vigilância espiritual é essencial, pois a luz da verdade não brilha onde o coração está endurecido. Cada momento desprevenido é uma oportunidade para a separação. As consequências desse descuido podem ser devastadoras. Precisamos refletir sobre o que realmente priorizamos. Levantemos os olhos e vejamos as armadilhas que nos cercam. Ato de vigilância é um exercício de fé e disciplina. É uma resistência contínua contra a fragilidade do coração. Perseverar na vigilância nos mantém preparados para o julgamento. Que este momento de alerta nos conduz à ação imediata e ao arrependimento genuíno. O descaso pelas palavras de Jesus traz consequências severas e espirituais. O amor, ensinado através de seus ensinamentos, não deve ser ignorado. Ignorar essa mensagem é uma escolha que resulta em perda espiritual profunda. Um coração endurecido se afasta de sua essência. Essa separação ocorre mais rapidamente do que se imagina. Negligenciar as lições de fé cria uma crise interna. A falta de arrependimento é um alerta urgente para todos nós. O julgamento virá. E isso não é uma mera especulação, é uma certeza. Cada escolha de desatenção nos distancia do amor divino. O caminho é claro, mas muitos optam pela escuridão. Há uma urgência para refletir sobre essa situação. Medite sobre o que a negligência provoca em sua alma. Não subestime as palavras de Jesus.
Cada uma delas é vida. O arrependimento é uma jornada, não um destino. É um chamado urgente para reconhecer nossos erros e buscar a reconciliação. Sem essa mudança, corremos o risco de um coração duro que se distancia do amor divino. A separação entre o ser humano e o Criador é uma crise terrível. Ignorar os sinais de aviso pode levar a consequências devastadoras. Não é apenas sobre sentir remorso, mas agir com sinceridade e humildade. A vigilância é essencial, pois o julgamento pode ser implacável. Cada dia perdido é uma oportunidade desperdiçada de voltar ao caminho certo. O arrependimento verdadeiro não espera, ele clama por um retorno imediato. Abrace esse momento, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Não ignore esse chamado, pois a perda do espírito é irreversível. Reconhecer os erros é o primeiro passo para uma vida renovada. A indiferença é um ataque silencioso que mina o verdadeiro ensinamento. Conhecer os princípios é uma coisa, vivenciar cada um deles, outra completamente diferente. Muitos ouvem, mas poucos internalizam. As palavras do Sermão do Monte têm poder. Essa mensagem requer ação, não apenas reflexão. O arrependimento, a transformação e a prática devem ser realidade. O coração duro se recusa a sentir, a conectar-se. Essa separação pode levar a consequências devastadoras. A crise surge quando ignoramos a urgência de viver a verdade. Sem o calor da experiência, tornamo-nos indiferentes. Vigilância e comprometimento são essenciais. O alerta é claro. Viver de forma contrária ao verdadeiro ensinamento é perigoso. Essa desatenção pode resultar em perda irrevogável. Lembre-se, a vida não é um mero conhecimento, mas a vivência plena da mensagem de Cristo. A separação entre o que é terreno e o que é celestial é um abismo. Uma crise que se instala no coração daqueles que perdem a visão da eternidade. Quando a perspectiva está errada, o julgamento se torna inevitável. O desvio do foco leva à dureza do coração, onde o amor se transforma em indiferença. Para aqueles que se apegam ao que é passageiro, a perda é certa e as consequências são devastadoras. A criatura que julga deixa de enxergar sua própria fragilidade e se separa do divino, gerando um alerta no espírito. A cada passo errado, o abismo se torna mais profundo e a separação do Criador parece irreversível. Em meio a essa condição, o arrependimento é o chamado à ação, mas muitos resistem. O que é terreno se desvanece. O que é celestial permanece. Essa escolha determina se a alma prospera ou se afunda nas trevas. O julgamento se aproxima e a vigilância é essencial. A solução é urgente. Abrir os olhos, voltar-se para o alto e restaurar a visão. A parábola dos construtores nos apresenta uma escolha crucial. A vida é como uma construção. Alguns edificam sobre rochas firmes, enquanto outros optam pela areia movediça. Essa decisão traz consequências eternas. Construtores sábios fundamentam suas vidas na rocha, que representa a verdade e os ensinamentos divinos. Por outro lado, aqueles que ignoram essa sabedoria constroem sobre a areia e quando vêm as tempestades, a queda é grande. A separação entre os dois grupos é clara. Os que se sustentam na fé se erguem em meio às crises, enquanto os que se apoiam em si mesmos afundam. Esse alerta é urgente e necessita de reflexão. Precisamos avaliar. Onde estamos investindo nossas vidas? O arrependimento vem cedo para quem percebe tarde a superficialidade de sua construção. Corações duros não conseguem sentir a gravidade da queda. É imprescindível vigiar, pois as consequências são severas. A decisão de onde firmar a vida é agora. A crise da fé contemporânea é um grito de alerta para todos nós. O Sermão do Monte nos ensina sobre a profundidade do coração. A perda da fé se infiltra sutilmente, criando separações que podem ser irreparáveis. Estamos diante de um julgamento, um chamado à vigilância. Ocorre uma transformação no entendimento espiritual. Corações endurecidos não conseguem ouvir a verdade. Precisamos resgatar a pureza da fé. Essa crise nos convida ao arrependimento e à reflexão. O aviso é claro, sem ação o desespero se aproxima. Jesus nos mostra um caminho de amor e compaixão. A decisão de seguir essa luz é urgente, não podemos adiar. Não deixe essa mensagem morrer. Envie para quem precisa de um chamado ao arrependimento agora. O chamado à ação ecoa nas profundezas de nossas almas. É vital que compreendamos as lições do Sermão do Monte e as pratiquemos. A colheita dos frutos do Espírito se revela àqueles que, com coração sincero, buscam aplicar esses ensinamentos. O arrependimento é a porta que nos conduz a essa transformação. Há uma separação entre aqueles que permanecem no erro e os que decidem mudar. O tempo de vigilância é agora, cada instante conta. A crise espiritual recalca a necessidade de um retorno ao caminho correto.
Se você teima em ignorar o aviso, prepare-se para a consequência de um coração endurecido. Não importa o quão difícil seja, a ação imediata é o que se requer. Quando colocamos em prática esses princípios, abraçamos uma vida plena e negativa. O julgamento se aproxima para aqueles que hesitam. Portanto, busque a mudança, permita que os frutos do Espírito floresçam. Não deixe essa mensagem morrer. Envie para quem precisa de um chamado ao arrependimento agora. O julgamento é inevitável. Ignore os avisos e a transformação se torna uma questão de vida ou morte. Cada dia que passa, o coração endurece. A crise espiritual se aproxima e, com ela, as consequências pesadas. Arrependimento não é um desejo passageiro, mas uma necessidade urgente. O tempo de refletir se esgota. Os sinais estão claros. A separação entre o justo e o ímpio se intensifica. Ignorar o chamado resultará em perda irreparável. Esteja atento, pois a vigilância é essencial. Cada escolha molda seu destino eterno. Ao descuidar-se, você se coloca à mercê do julgamento. Transforme seu coração enquanto é tempo. A oportunidade de mudança é agora.